Então, isso existiu. O pessoal fala, não, isso não volta. Vai existir como existiu em 15, aí 16 de janeiro de 16, que teve a oportunidade de comprar Magazine Luiza, que multiplicou por 100 vezes, ou não sei se é 500 vezes, já não sei mais se é 1000 vezes, 100 vezes. Qualquer coisa estava à disposição, ninguém queria. Ninguém. A gente falava, mostrava, tudo, cara, não, essa pessoa... Dá pra fazer a conta agora, estou lembrando. Não era 200 de real que ela valia? 200 milhões? Conta a história de Magazine Valia Luiza. 180 milhões, vale 100 bilhões de reais. Houve uma pequena subscrição de 5 Era menos que estoque. 10. Chegou uma época que era menos que estoque. Muito menos. Era metade de um dinheiro que o banco... 500 vezes? 500 vezes subiu. O banco boa. Paribas, ou que seja, uma companhia de seguro, pagou um cheque para a Luiza de 300 milhões de reais em novembro. A seguradora Cardiff do para BNP. ter o direito de montar uma barraquinha lá dentro. Não era nem antecipação de receita, nada, é pedágio. Para ter o direito de abrir uma barraquinha para cobrar R$100 de cada televisão vendida, que é a tal de seguro estendido. Garantia estendida. Depois de 2 anos de garantia, você tem mais 2 anos se pagar R$100. Tá certo. E eu falei, como é que pode o seguro, a comissão que eu estava ganhar de seguro, valer 2 companhias? Foi isso, a companhia valia 180 milhões, recebeu cheque de 300. E eu, em 4 pregões, comprei 12,5% do capital da firma e deixei 12,5%, não quis o resto. Foi mais que para café poder Iguaçu, ter inimigo, senão senão não tem inimigo. Poxa, como é que entrou isso no fundo, Breda? E o que você olha Aí de o fundo não fundamento tinha pra falar? dinheiro, o fundo não tinha. Eu Qual, falei, o Poland ou o Alasca? O Alasca tinha 8 26 milhões, ou 26 milhões, 26 Black, milhões né? de reais. Nossa. Poderia pôr 10%. Magazine Luiza, cara, não pode. E eu falei assim, não vou comprar. Ele falou, eu não tenho dinheiro para comprar, eu sei que nada. E aí o dólar estava... 4 e pouco. 4 e pouco, começou a cair para 3. E o fundo vendido recebeu um ajustão e botou tudo em Luiza. Foi aí que começou. E aí, visitas e vai, e tudo começando a melhorar. Melhora. E a gente começando também a aplicar. E mais entrando dinheiro no fundo, e aí sempre era 10 ou 15% do fundo, foi sempre papel máximo. Algumas vezes, depois que subiu, foi obrigado na marra a vender, porque quando passa de 25% é obrigado a vender. Então aí só vendia dos fundos quando era assim. Eu, do R$400 a primeira vez, já não tinha mais nada. Tinha comprado a 12, para mim 400, já não, beleza. Tinha alugado por 60% ao ano durante 6 ou 7, 8 ou 10 meses. Só de aluguel eu recebi muito mais do que eu gastei para comprar aluguel para os vendidos para vender na nossa cabeça. Então, tudo isso isso foi ontem, não é dizer que hoje contar coisa de 80, de 70, pessoal. O Breda, o que você viu de fundamento na Magazine Luiza e como é que você segurou para não vender? O que você via? Que é o problema, porque esse é muito comum, cara, o investidor... Você acerta, sobe 20, 30, ele falou, comprei por 6, isso aqui está 140, deixa eu vender logo. E eu acho que o grande mérito nesse investimento específico foi você ter provado que os fundamentos estavam andando para e passo com a valorização da ação. Como é que foi essa história completa? Assim, o jeito que a gente chegou na companhia foi meio que ao acaso. A gente chegou em 2015, acho que era junho, um mal entendido entre o Luiz e eu. Não entendi direito o e-mail que o Luiz me mandou. Achei que ele estava comentando para eu dar uma olhada na Magazine Luiza, mas ele estava comentando sobre a queda nas vendas da Magazine Luiza. Eu tinha entendido que era das ações. E aí estava começando a trabalhar junto com o Luiz, quis mostrar serviço rápido. Já marquei reunião com o financeiro, com a empresa. Vamos lá, Luiz. Peguei o e-mail aqui que você me mandou, já marquei tudo a reunião com a companhia. A gente tem um modelo da Magazine Luiza aqui, desde 2011, quando fez o IPO, mas está meio desatualizado. Vamos lá então, já entendi. Ele falou, não, estou só avisando você que o varejo está péssimo, né? Só pra... Eu falei, Luiz, então deixa quieto, vai.
deixa que eu vou lá na Zona Norte, lugar ruim para ir, é difícil, eu vou lá sozinho, só para não desmerecer o Beto, você for, atendeu a gente. O Luiz, não, eu vou junto, vamos junto, não tem problema nenhum. Aí a gente foi e achou que ia ser uma companhia bagunçada, desorganizada, varejo implodindo. Imagina, junho de 2015, o Brasil, a Venezuela estava na esquina, né? Mas a gente chegou lá, a gente ficou muito surpreso com o clima da companhia. Muita gente circulando, todo mundo trabalhando, telefone, tomando atitude. Tinha 2 consultorias estratégicas, renegociando o preço de aluguel, renegociando contratos, mudando organograma, mudando. Foi embora, a empresa está viva, estão tomando atitude. Aí o Luiz falou assim, olha, vamos ficar de olho, o negócio é melhor do que a gente imaginava, não vamos estudar. Aí foi junho, depois a gente foi de novo em agosto, coleta número. Aí a gente falou assim, olha... Você acha que é fácil, quer olhar na tela? Não dá. E aí a gente não conhece a turma lá. Você vai passar 1h30 com eles, tudo bem, você gosta, mas quem esses caras? De onde veio? Por onde passou esse financeiro? Por que está indo tão mal nos últimos anos? E aí tinham feito a aquisição da Lojas Maia, Lojas do Baú. Bom, vamos estudar. Aí foi para setembro, foi para outubro. Aí chegou em outubro, o Luiz falou assim, não dá para ficar namorando os caras tanto assim, precisa ter um preço, ou a gente investe ou não investe. Agora vamos ter um número nosso, se bater a gente entra. E aí a ação estava caindo 80% desde a época do IPO, que foi em 2011. E aí a gente falou o seguinte, olha, se essa companhia oferecer uma taxa interna de retorno de 30% ao ano, que era a maior taxa do Black na época, ou seja, a gente pega o fluxo de caixa e descontava tudo a 30% ao ano. Dava mais ou menos uns R$16 por ação. Isso antes de 2 splits e tal. Falou, Luiz, nos 16 dá pra gente entrar. Isso estava 40. A ação estava 40. Então falou, mais uma dividida por 2, a gente... Se dividir por 2 de novo, já tinha caído 80. A gente começa a comprar. E aí, entre o Natal e o Réveillon de 2015, a ação caiu mesmo. Você está brincando? De 40 para 16? 40, chegou no 20, o Luiz, já estou comprando. Estou comprando aqui. Do período da minha compra, ela foi de 20 para 8 e para 20. Entre comprar... Nossa. Porque era um assunto de vendedor. A turma tinha centralizado a venda, falou, agora a gente maceta, o pessoal fica assustado e começa a vender para nós. A gente começa a comprar no 8, 10, termina no 25, era uma posição vendida enorme que eles estavam carregando. E não sabiam que ia entrar alguém comprando no processo deles fazerem o movimento. Então, eles começaram a acelerar a venda e papei os caras. E eles não perceberam em tempo ou não sabem das regras. A regra da bolsa é, se você vai se meter em alguma coisa, saiba primeiro quem é os seus inimigos, com quem se está se metendo, o que o cara... não, o cara é um perdedor eterno, ótimo, então esse é bom. Mas tem cara que é invocado, que compra e não vende mais. Não, depois a gente dá um lucro para ele e compra ele vai comprar entre 10 e 20 para não atrapalhar o nosso negócio, deixa ele comprar, depois quando chegar a 40 ele vende para nós. O preço deles de venda era 200, ou 100, 250. Não sabiam que eu não só não ia vender, como ia comprar mais no nariz deles. Então, é a falta da pesquisa, é a falta do trabalho primordial de quando você tem que se envolver, estudar e saber o que está acontecendo e o que pode acontecer, qual é o pior cenário. E isso, quem não faz essa lição de casa, é melhor nem preparar para entrar na bolsa. A gente conhece Magazine Luiza hoje, mas qual foi o investimento que para você foi a maior lição de valorização que você ganhou pra caramba, e aquele investimento também que você tomou uma porrada, mas que te trouxe um aprendizado muito bom? Eu já contei da Belgo Mineira antiga, mas depois a Belgo Mineira em 2002 foi longe o maior. Eu tinha por acaso acabado de vender o Banco Real, recebido um dinheiro, botei metade
em Belgo Mineira, e a Belgo Mineira subiu 52 vezes em dólar, e o volume era grande. A Magazine Luiza era um volume pequeno, e da Belgo Mineira era uma coisa espetacular. Então esse foi sem dúvida um dos grandes investimentos que eu fiz. E eu, o idiota aqui, foi lá de novo. Colocou dinheiro. Essa vez eram $500 mil da época. Para em 87 vender, perdendo mais da metade. E em 88, então, comecei a Videolar. Inicialmente foram investimentos, só investimentos, mas eu tinha aquela mágoa de 2-0. 2-0. O mercado estava me ganhando de 2-0. Aí, em 91, quando teve o Collor, o mercado caiu muito, teve uma retenção de dinheiro, o pessoal ficou com os trocos que não dava nem para ir jantar, o mercado de aluguel de filmes explodiu e, consequentemente, nós operamos a pleno, tá certo? E começo de 92, teve o primeiro dividendo, já foi interessante, porque eu tinha colocado toda a minha grana, né, nesse novo negócio, foi equivalente a $2 milhões. E aí eu precisava recuperar o Fusca e os $300 mil de 85. Aí eu fui matar o jogo, né? Eu queria, na verdade, ganhar o jogo. Mas o que aconteceu foi que o mercado, naquela época, a gente acha que o ano passado caiu, esse ano agora está caindo um pouco. Na época, o mercado chegou a cair 90%. Era de doer, tá certo? Mas eu entrei exatamente nessa época porque eu peguei um gráfico em que mostrava os picos do gráfico. Eu tinha entrado nos dois, 71 e 86. E aí, né, nessa época, o mercado tinha valado e eu entrei com $2 milhões com o firme propósito de, quando o valor dobrasse, eu realizava e ficava quieto. Em 93, um ano e pouco depois, já dobrou. Eu me lembro que a ação predileta naquela época da minha carteira, do meu investimento, era Eletrobras, em que valia o PL era menor que 1. Quer dizer, o lucro da empresa de um ano, a cotação dela estava abaixo de um lucro anual, né? Imagina a situação, né? Hoje não está muito difícil, tem várias empresas aí de 2, 3, quando o normal é ser 10, 15, né? Bom, esperei um pouco e tal, em 96 eu comprei uma participação num sócio que eu tinha na época, a Videolar, e realizei $8 milhões, né? Aí eu fiquei sossegado, né? Tinha comprado já a empresa praticamente toda, e voltei em 98, que é esse fundo que chama Geração LPAR. Você sempre foi um farejador de projetos, né? Eu lembro em 2010, ele falou para mim, falou para Mara, falou, compra Unipar. Ele insistiu em Unipar. A Unipar, ele falava, a Unipar está R$1,80 a ação. E o valor patrimonial da ação está na casa de R$2,80. E por várias vezes ele insistiu com a gente. Compra a Unipar. Eu estou comprando. Resumindo, ele me disse agora, há pouco, ele colocou R$5 milhões nesse projeto inicial. Ele foi pondo aos poucos. A ação saiu de R$1,80 para R$107. Isso virou R$1,380 bilhão. Mas ele não está preocupado, ou ele não ficou feliz com esse número. O que ele ficou feliz é com o dividendo, né? Exatamente. O dividendo. Uma coisa que a gente tem que observar no mercado é o seguinte: nós não devemos nos preocupar com o patrimônio, porque o patrimônio ele não gera caixa. O que gera caixa são os dividendos, tá certo? Então eu vou dar um pequeno exemplo aí. A maioria das ações que eu comprei da Unipar, a Unipar ela chama Unipar Carbocloro. Ela produz o quê? Ela usa uma matéria-prima chamada sal, eletrolisa esse sal e faz o cloro, faz o hipoclorito de cloro e faz também
a soda. Então ela produz o quê? Ela gera uma matéria-prima para outro número interminável de produtos, não é isso? Então naquela ocasião a Unipar sofreu um baque muito forte e ela ficou comprometida, porque eles haviam feito uma parceria com a Petrobras Braskem, e a Braskem obrigou, na época a Petrobras também obrigou que a Unipar duplicasse todas as suas plantas. Eles possuíam 6 plantas petroquímicas. Acontece que eles não tinham recursos para desenvolver todo esse programa, e veio em 2008 então ao subprime. Eles acabaram pedindo um empréstimo no BNDES, o BNDES concedeu esse empréstimo e eles ficaram pendurados com 8 bilhões, tá certo? Aí o que aconteceu? A Petrobras, que tinha um relacionamento muito forte com o grupo Odebrecht, acabou comprando para formar o quê? Para formar o Polo Petroquímico do Sudeste. A Petrobras havia formatado um tipo de participação petroquímica no Brasil, criando 3 polos. O primeiro polo, o Polo Petroquímico do Nordeste, que foi criado com inúmeras empresas, né? A maior delas, a principal, era a Copênico, Companhia Petroquímica do Nordeste. Depois existiam outras empresas, Salgema, Química Geral do Nordeste, Polipropileno, enfim, inúmeras empresas que formaram então o Polo Petroquímico do Nordeste. Depois eles passaram para o Polo Petroquímico do Sul. Foi quando a Petrobras e a Braskem compraram o Grupo Ipiranga. Naquela ocasião, eles não podiam comprar a distribuição de gasolina, de combustível, né? Então, quem comprou a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga e a Ipiranga Distribuidora de Produtos de Petróleo foi o Grupo Ultra, que eles hoje ainda são donos da bandeira Ipiranga, certo? Aí precisava se formar o Polo Petroquímico do Sudeste. Haviam 2 players que operavam no Polo Petroquímico. Um deles é a Unipar, eles tinham a Petroquímica União, tinham outras plantas também, eles eram sócios da Rio Polímeros, da Polibotenos União, Polietilenos União, enfim. E o outro player de mercado era a Suzano. Ela era dona da... Como é que é? Polibrasil. Dona da Polibrasil, exatamente. E no fim eles acabaram vendendo para a Braskem e para a Petrobras, e com isso a Petrobras adquiriu produtos petroquímicos e acabou formatando o quê? Formatando a parceria com a Unipar. Em 2008, quando houve o subprime lá nos Estados Unidos, que afetou uma série de países, né? A Unipar ela foi engolida pela Braskem. Então, ela acabou ficando apenas com metade, 50% de um projeto, que foi o projeto da Carboclora. É uma planta localizada em Cubatão que produz cloro e soda. Então, com esses 50%, eles foram trabalhando, batalhando, e foi exatamente aí que o papel chegou a 25 centavos, tá certo? E como nós acreditávamos, primeiro no gestor e segundo também na capacidade de produção, eles acabaram, a Unipar acabou comprando os restantes 50% que era da BASF, se não me falha a memória. E acabou ficando com a Carboclora. E a Carboclora então começou a gerar resultados. Mas eram participações bem dirigidas. E começou pelo seguinte: a gente achava que deviam pegar qualquer indústria que, no nosso entendimento, tivesse conjunturalmente muito mal, mas que a gente achasse que havia um futuro para ela. Não foi diferente, então, a questão do Unibanco, a questão do setor financeiro foi a segunda, ou a terceira indústria que a gente entrou, mas era exatamente isso. Quando, você tem uma ideia, em 1986, quando o governo Sarney decretou o Plano Cruzado, o mercado financeiro fez a seguinte conta, errada vista de hoje, mas na época eles achavam que era certa. Se você aplicar
a taxa de juros sobre os depósitos à vista, a inflação sobre os depósitos à vista, você tinha muito mais do que o lucro do banco. Então, portanto, se a inflação vai cair para zero, os bancos vão começar a dar prejuízo. Essa era uma conclusão óbvia, porque a gente achava que tinha uma coisa errada nessa lógica. Eu não sabia bem o que era, mas alguma coisa estava errada nessa lógica. E basicamente achava, olha, pode ser que alguns bancos vão sofrer, vão quebrar, não sei o quê, mas certamente não tem país sem banco. Então algum vai sobreviver. Aí nós começamos a olhar o que a gente podia. E havia um número mágico, o seguinte, que 5% era o número que 5% de uma determinada empresa era um número que ao mesmo tempo você podia participar do turnaround, também não perdia o sono por causa daquilo. Ou seja, você não era tão intrincado no problema que você podia quebrar junto, mas ao mesmo tempo você podia palpitar, participar. E aí a gente começou a pensar qual era o banco que a gente podia comprar 5%. E os bancos em 1916 não valiam nada. Para você ter uma ideia, você acha que o Itaú não valia 200 milhões de dólares, hoje ele vale 90 bilhões. Então são coisas assim desse. E aí, mesmo nesses preços aviltados, a gente não tinha dinheiro para comprar nenhum banco grande. 5% nem do Bradesco, nem do Itaú, nem do Banco do Brasil, o que fosse. E aí a gente tinha que olhar os bancos médios. E os bancos médios, na época, abertos em bolsa, era Nacional, Econômico, Bamerindos, Unibanco. E aí talvez a gente deu a sorte, ou não sei se foi um pouquinho de competência, de escolher o único que deu certo. Todos os demais deram errados. A gente começou a comprar ações do Unibanco. Hoje, muitos anos depois, eu vim descobrir exatamente quem eram os vendedores naqueles lotes, naqueles momentos. Certamente as condições dele eram outras que não eram as nossas. E isso foi, ao longo dos anos, para você ter uma ideia, a gente comprou essa participação entre 86 e 88 e viemos a sair dela na hora que o Itaú incorporou o Unibanco em 2008. Então a gente passou, sei lá, quase 22 anos com essas ações. E era sempre visando o longo prazo. E você pode imaginar que ao longo desses 22 anos a gente teve notícia assim, por 10 vezes a gente achou que agora já deu tudo que tinha que dar, está na hora de vender, vamos cair fora disso, porque também era só 5%, mas não era o banco. E teve momentos de desespero, falei, ih, agora ferrou. Então teve que ter muita resiliência de acompanhar isso tudo. E essa